Fala galera, Escobal na área. Hoje é dia 20 de novembro, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre mudança de tendência, mudança de comportamento. Para quem quer entender como pegar o barco andando, o que acontece, hoje você vai descobrir quando uma nova tendência começa e o que você pode fazer para capturar esses movimentos, se vale a pena entrar, se não vale a pena. Tá? Lembrando que hoje é dia 20, né? 20 de novembro, faltam apenas 5 dias, pessoal, para o nosso evento. A gente vai falar sobre esses assuntos, vai falar sobre a trajetória do trader, como a gente consegue, os resultados que a gente consegue, o que a gente está buscando. E para quem é iniciante, saber os primeiros passos, né? Não é porque você aprendeu uma técnica que você vai utilizá-la com todo o seu capital. Então, tudo é uma construção, tá bom? Então, vamos falar hoje sobre mudança de tendência. Vamos falar sobre suportes e resistências, que é o que eu mais gosto de trabalhar no mercado. Eu acredito que o simples funciona muito bem. Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice futuro. Ele vinha numa subida. Vamos botar aqui o gráfico semanal. Eu fiz essa call 3 semanas atrás. O mercado fechando na sexta-feira, apontando para cima. Comentamos média de 8 apontando para cima, que é essa média verdinha aqui, e a média de 80 também aqui, ó, corroborando, apoiando ela. A gente tem que pensar que isso aqui nem um cardume de peixes e as baleias, né? Estão cercando ali, estão apontando para a mesma direção. Quando isso acontece, o Stormer, que é o Alexandre Wolfowitz, ele costuma dizer que isso é o Éden, é o jardim do Éden, é o paraíso, tá? Quando as duas médias estão apontando para o mesmo lado, como é esse caso aqui, ó. Então a gente tem aqui as baleias orca apontando para cima e as baleias cachalote apontando para cima. Então, estão querendo virar para lá. No rompimento, a gente tem o primeiro sinal de compra, ele costuma replicar 100% do tamanho. No caso da média de 80 é 200%, mas vamos entender que todo movimento a favor da tendência, nesses casos, vai ser mais fácil de ser operado, porque ele está tendo uma direção, tá? Ele está apontando para algum lado. Quando o preço vem para dentro dessas médias, então você tem uma média apontando para baixo, como essa aqui, e a outra apontando para cima, como essa, a gente sabe que é terra de ninguém. O mercado não vai respeitar muito bem as tendências, você vai comprar, ele vai cair, você vai vender, ele vai subir. Então, não são as tendências bem definidas. Então, o ideal é você procurar o início de uma tendência, como foi o caso aqui. O mercado veio, corrigiu, deixou um candle de força apontando para cima, acima da média de 8, que está apontando para cima, com a média de 80 apontando para cima também. Então, aqui todos os casos estavam apontando para cima no tempo maior. Então a gente sabe que pode haver o início de uma tendência muito forte. Vamos colocar aqui o gráfico diário para a gente ver o que aconteceu no meio desse caminho. As médias também mudaram de posição. As baleias cachalote aqui de 80 estão apontando para cima já. A de 8 também já está aqui cercando o cardume. Então a gente sabe que o mercado está em tendência de alta. Mesmo que ele venha corrigir, é para cima que ele cair, tá? Mesmo que ele venha corrigir, a gente tem que comprar os suportes e entender que o movimento está indo para lá. Qual é o problema? Ele alcançou o alvo do sinal, tá? Então, os alvos dos sinais costumam ser pontos de resistência, ou seja, você vai começar a ver força vendedora aqui. Então, a gente está vendo os candles do diário ficando cada vez menores, até o momento que a gente vai começar a ver os candles quererem voltar para essa região, enquanto a média está cercando eles aqui. Quando chegar o primeiro toque, provavelmente vamos ver uma explosão de compradores novamente, tá? Então vamos lá. Como você identifica a mudança de comportamento? Vou botar no 15 minutos para a gente conseguir enxergar bem. A gente tem um comportamento de tendência quando a gente tem, eu particularmente gosto de enxergar dessa forma, tá? As médias se abrindo e fazendo fundos mais altos, tá? Um fundo maior que o outro. Então a gente sabe que a gente está em uma tendência, tá? Isso não sou eu que estou falando. Charles Down já falava isso, que o mercado se movimenta em ondas. Então a gente vai ter a onda de movimento para cima, vai ter o retorno. Vai ter a onda de movimento para cima, vai ter o retorno. Então a gente vai chamar esse movimento
de movimento de tendência, estrutura de alta, pivô de alta. Quando a gente tem a mudança de comportamento? Quando a gente tem o primeiro fundo mais baixo que o anterior e o topo mais baixo que o anterior. Então, a gente sabe que aqui pode estar se formando uma nova tendência. Então, a tendência vai ser substituída. Isso é o exemplo perfeito, tá? Infelizmente, o mercado não é dessa forma. O que acontece é o seguinte, você tem uma tendência, vou botar em vermelho aqui, uma tendência pequena, e essa tendência, ela todinha vai virar uma perna de tendência. Então, a gente sabe que se a tendência é de alta, a correção dela aqui, continuar em vermelho, vão ser suportes. Então, toda vez que o mercado for tentar romper essas mínimas, ele vai sentir a força compradora, até ele alinhar esse movimento principal com este movimento principal. Então, vocês já devem ter visto alguns dias que do nada o mercado faz no tempo menor, nos 5 minutos, nos 15 minutos, tendência muito forte. Tá? É porque ele alinhou o tempo maior com o tempo menor. Então, você vai ter a primeira tendência, essa pequenininha, apontando numa direção, e a segunda tendência, quando ele começar a mudar o comportamento, vai ser a correção do tempo maior. É o que a gente chama de pullback. E a pessoa pode tentar comprar nessas regiões e tudo mais. O que eu prefiro fazer para conseguir entrar na brincadeira? É entender que quando há a mudança de comportamento, normalmente acontece uma briga. Porque a gente tem os compradores querendo continuar levando o preço para cima e os vendedores acreditando que o movimento acabou, tá? Então, todas as vezes que você vê o movimento chegando num alvo importante, vocês vão ver um alívio do movimento. A gente consegue enxergar aqui o preço fazendo exatamente isso, fazendo a tendência perfeita, topos e fundos ascendentes, tá? E a gente consegue enxergar no tempo menor, vou botar em aqui amarelo, o mercado fazendo as ondas menores. Então a gente vê aqui, ó, rompimento de fundo, seria mudança de um comportamento, mas as médias estão todas apontando para cima. Tá? As médias estão todas apontando para cima. Então eu não vou querer vender essa mudança de comportamento porque a tendência ainda está forte para cima. A chance maior é dele voltar lá e estopar o cara que vendeu. O que acontece? Existe outro rompimento e o preço vai e volta lá para cima. Tá? Então eu prefiro fazer compras todas as vezes que o mercado rompe fundos. Tá? Rompe fundos dentro da tendência principal. Então ele só estava fazendo fundos mais altos. O primeiro fundo que ele romper, ao invés de vender, eu vou querer comprar, tá? Porque a chance maior é de eu conseguir fazer a minha posição parcial. Que a gente está vendo a mesma coisa, médias apontando para cima, média de 8 apontando para cima, média de 80 apontando para cima, o mercado veio abaixo, fechou acima da 8, teve o rompimento da máxima aqui, chegando aqui no alvo de 100%. Isso aqui foi falado 15 minutos, meia hora, 1 hora e 15 minutos atrás. Tá? Então, a gente vê um monte de gente vendendo perda de sinal, de candle vermelho. Dentro da tendência de alta, fatalmente vai ser estopado. Tá? Sempre a favor da tendência. Então, como é que você vai operar a mudança de comportamento? O que eu sugiro vocês fazerem? Quando o mercado estiver andando numa direção, e ele está chegando num alvo, tá? Um alvo de 100%, um alvo de 160%, ele vai apresentar a resistência mais forte. Então você vai ver o mercado romper fundo e não andar para baixo, tá? Ele vai sofrer novamente o movimento para cima. O que eu sugiro que você faça? Você marca o topo anterior. Vou desenhar maior aqui e vou dar o exemplo no gráfico, tá? Fez o fundo, e aí o mercado vem e rompe esse fundo. Beleza, rompeu aqui. Ativou a venda. O que acontece com o vendedor? Normalmente ele é estopado neste topo e neste topo. Ele costuma ir nessas proporções. Aí ele vem um pouquinho e vai tentar romper o segundo topo. Aqui, você vai ter a máxima anterior. Se ele der um sinal de venda,
agora sim você pode tomar uma posição vendedora com stop na máxima, porque a tendência ainda é de alta, que se ele voltar para cima ele pode acabar com a tua felicidade, né? Mas levando em consideração o risco, você pode tentar capturar um movimento mais forte até o último fundo configurado. Então aí a gente consegue entender que isso pode ser uma consolidação, pode ser o ICOF, pode ser seja lá o que vocês pensarem que seja, tá? Então vamos enxergar isso aqui no mercado. Aqui a gente consegue ver o mercado fez um rompimento de fundo, mudou o comportamento, rompeu a máxima que ele tinha feito aqui, ó. Tá? Aí ele deu o primeiro sinal de venda, você sabe que ele pode ter rejeitado essa região com stop na máxima, tenta pegar até este fundo, não deu, porque a tendência ainda é de alta, tá? Aí você vai baixando o seu stop para tentar não ser violinado. Então, a gente vê que ele estava indo para o alvo. Toda tentativa de venda que falhou, porque a gente está no contra-tendência se a gente for tentar vender. Nesses casos, é claro, eu prefiro comprar. Aqui a gente vê exatamente isso. Chegando no alvo, rompendo máximas, dando sinal de venda, e aí o mercado consegue, botando o stop na máxima, vendendo na mínima para tentar pegar o rompimento deste fundo, tá? A mesma coisa aqui, o mercado vem novamente na região de máximas. No tempo menor, deve ter dado nos 5 minutos alguma entrada de venda, e aí a pessoa consegue capturar até o fundo anterior. É sempre até o fundo anterior porque ele costuma estopar o povo que está ali. Então, as mudanças de comportamento elas vão acontecer desta forma. O contratendência, quem quer pegar o contratendência, normalmente no primeiro movimento acaba sofrendo esse tipo de estresse, tá? Então, o mercado foi lá no alvo? Não, faltou alguns pontinhos, mas vai lá. Então, por exemplo, aqui seria um ótimo lugar para começar a vender. A gente sabe que o mercado já está no alvo, já está rompendo máxima novamente, está nessa briga toda. Então, é dessa forma que a gente consegue capturar movimentos no contratendência, nas mudanças de comportamento. Nunca tentem vender mudança de comportamento, principalmente na ponta compradora, tá? Rompimento de fundo. Não façam isso, porque a chance maior de vocês serem estopados. Mudança de comportamento, vocês têm que pegar rompimentos falsos na máxima, ou se a tendência for de baixa, compras no rompimento da mínima. Entende? É dessa forma que vocês vão conseguir capturar um movimento ou outro, tá? Então, pessoal, essa é a dica que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês forem seguir a manada de tentar pegar o primeiro rompimento, vocês provavelmente serão estopados. Vocês não vão ter uma boa performance, tá? Ó, chegando no alvo, ele sente a força vendedora. Pode não ter sido a melhor das vendas, mas a gente consegue enxergar essa briga de interesses, tá? Então, pessoal, é isso. Essa informação que eu tinha para dar para vocês. Se vocês gostaram desta aula, manda mensagem no meu direct do Instagram, manda qualquer dúvida que você tenha. Eu vou tentar fazer uma aula explicada para tentar passar essas informações, porque isso a gente não vê em nenhum curso por aí, tá? Isso é tempo de tela, tá? É tempo de tela mesmo. Você pode dizer qual é o método e tal, SMC, não sei o que, mas isso é apenas tempo de tela. Somente o tempo vai fazer com que vocês consigam enxergar esses movimentos acontecendo, tá? Então, quanto mais tempo vocês conseguirem ficar no mercado, quanto mais tempo vocês conseguirem, por exemplo, sem quebrar a sua conta, entendeu? Você conseguir manter-se persistente no mercado, é mais fácil de vocês enxergarem esses movimentos acontecendo e fatalmente vocês vão se tornar vitoriosos em um momento ou outro, tá? Então, não se esqueça, dia 25, nosso evento, e eu vejo vocês lá, pessoal. Até a próxima!